Olá pessoal, boa noite. Estamos retornando ao nosso projeto, nosso programa Conversa Afinada, depois de 2 semanas aí, onde não foi possível realizar e dar continuidade ao nosso programa, nosso projeto, nossa live. Este projeto que tem o intuito de conversar, dialogar e entreter aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais e falarmos um pouco sobre a vida e a cultura referente à música, à arte e também trazendo aqui alguns convidados para que a gente possa tornar esse ambiente bastante agradável. Então, desde já, agradeço a você que está conosco e certamente irá nos acompanhar nesta noite bastante agradável. Hoje tenho a satisfação de convidar um dos grandes artistas da música regional aqui de nossa região, né? O Anderson Fernandes dos Santos, o amigo Anderson, e estará conosco hoje em nossa conversa afinada. Vamos tentar já entrar em contato com ele aqui para que a gente possa dar sequência aqui ao nosso momento. Já buscando aqui contato com o nosso amigo Anderson para a gente Estou aqui contactando o amigo Anderson para que a gente possa já iniciar o nosso bate-papo que certamente será muito agradável. O Anderson que tem uma história bastante importante na música e certamente irá abrilhantar aqui este momento conosco, se Deus quiser. Tentando entrar em contato aqui já com o Anderson e a gente vai aí certo começar aqui. Vamos ver aqui, tentar localizá-lo mais uma vez. Anderson Fernandes dos Santos, esse é o nome dele. Aceite assim o Anderson, aceite aí o nosso convite. Aceite o convite aí, professor, para a gente começar a conversar, beleza? Já aí chegando o pessoal, apreciando aqui o nosso momento. Um monte de pessoas já acostumadas aqui com o nosso momento, né? JP Leite aí, Marcinho Bastos, também o amigo Ozias já participou aqui desse momento e a gente está aqui aguardando justamente a participação de o Anderson para a gente iniciar a nossa conversa, certo? Estamos aí tentando ainda e certamente iremos conseguir aí mais uma vez, né? Sempre tem aquela questão de internet aí. Eu acredito que iremos conseguir sim para a gente conseguir aí nossa conversa com o Anderson, certo? Isso. Agora sim, estou adicionando o nosso convidado, o amigo Anderson Fernandes, e espero que agora, nesse processo, a gente consiga aqui fazer
a nossa live, o E nosso aí? momento de introspecção. É. Eita, coisa Olha eu boa. aqui. Tá me ouvindo bem, amigo? Tô sim, e você, tá me ouvindo também? Isso, perfeito, cara. Quanta satisfação aqui, viu? Ah, é uma reminha. Ave Maria, esperei tanto por esse momento. Rapaz, eu vou lhe dizer uma coisa. De antemão, quero já agradecer a você pelo convite. Tudo que eu falar aqui sou suspeito para falar que você sabe da minha consideração por você, né? Mas assim, eu queria já de início agradecer de coração você ter feito esse convite para o meu modesto projeto de conversa afinada que eu desenvolvi para que a gente possa bater um papo com os amigos, sobretudo aqueles que tiveram e têm uma importância grandiosa no cenário musical local. E você, sem sombra de dúvidas, né, você é uma das pessoas que mais, que mais se evidenciou e foi referência para muita gente, inclusive para mim, viu? Muito obrigado por ter aceito o convite. Rapaz, eu que agradeço, sabe, Val? Já tinha visto já, assisti algumas vezes seu projeto. Pequeno não, grande, bacana demais. É uma alegria aqui estar com você conversando agora, matando a saudade do pessoal de Salgado, né? Estive aí, eu acho que o ano atrasado, se não me engano, foi o ano passado. Mas assim, dizer que é legal saber disso, sabe? Mas você é muito suspeito mesmo. O pessoal aí é como se fosse família para mim. Eu não vejo que inspiração é essa, não, rapaz. Vocês já são um músico bom. Os caras são bons demais. Ao contrário, eu acho que vocês que me inspiraram. Me ajudaram um bocado no tempo. Isso. Né, diga isso não, a gente vai chegar aí. O Anderson, normalmente eu tenho como de praxe apresentar formalmente cada convidado, certo? Então, Sim, sim. o nosso convidado hoje é o Anderson Fernandes dos Santos, guarabirense, músico com uma trajetória invejável na música, Pelo toca amor de Deus. violão, toca teclado, contrabaixo, acordeon, dentre outros instrumentos que eu tenho certeza que ele toca e tem um conhecimento vasto. Então, ô Anderson, a partir de agora, você está aqui no Conversa Afinada com seu amigo Divalmir Alves e espero que a gente possa ter uma boa conversa e levar um pouco de entretenimento e um pouco da sua história, sobretudo, aos nossos amigos que estão nos ouvindo. Concordo com o Osias aí, viu? Já está conversando já com a gente. 2 horas hoje é pouco. A conversa é muito boa. Mas vamos tentar aí simplificar aí, né? Resumir essa história muito bonita que eu tive aí com o pessoal de Salgado, sabe? E mora no meu coração. É uma pena não poder estar sempre com vocês aí, mas pode acreditar, vocês estão no meu coração, nas minhas orações, nos meus pensamentos, viu? Amém, Beleza. cara. Eu vou abrir um precedente hoje no seguinte, a gente vai, certamente a gente vai ultrapassar um pouco o nosso momento, porque temos muita história para contar e você, enfim, tem muita história. E depois de várias apelações de alguns amigos, eu vou estender um pouco o programa de hoje e Eita, os outros colegas, os outros convidados que me perdoem e em que outro honra, momento a rapaz. gente... Certo? Vixe O Maria. Anderson, o Anderson, vou fazer o seguinte, Ah, a minha primeira pergunta é o seguinte: eu queria que você fizesse uma autodefinição assim. Quem é o Anderson? eita, difícil a gente falar da gente mesmo, né? Mas assim, o Anderson, um cara simples, cara. Cara simples, que pé no chão, sempre buscou a felicidade e lutou, né, por isso da melhor forma possível, honestamente, né? Isso eu tive base como meus pais me ensinaram muito isso. E que agora, assim, realizada. Hoje eu me sinto uma pessoa realizada em Deus, né? Apesar de a história todinha que eu tive em banda, e hoje eu me realizo em Deus, né? Eu acho que aquela busca todinha que eu tinha naquele tempo, na felicidade, consegui encontrar agora. Mas estudei pouco música, tive a oportunidade que meu pai me deu de poder estudar um pouquinho, e graças a Deus, assim, consegui, né, tocar em algumas bandas aí para fazer uma história bacana, mas diga você que eu vivo um dia após o outro, né? Sempre buscando aquilo que Deus quer para mim. Tá? Eu acho acho, não tenho certeza que a gente fazendo a vontade de Deus, com certeza a gente vai ser feliz. Mas o meu resumo é isso aí, é sempre
tentei viver um dia após o outro, né? E Deus me dando a chance de poder estar aqui hoje e conversar com você também, para relembrar essa história aí. Bacana, bacana mesmo. Valeu, Anderson. Certamente, né? Você se define muito bem. Conhecendo você um pouco como eu conheci, e conheço até hoje, mas principalmente naquele momento em que a gente conviveu com mais intensidade, e você é uma daquelas pessoas que a gente conhece só o lado bom. Não porque tenha um lado ruim, mas é porque realmente só tem aquele lado bom. E você é uma pessoa excepcional. Mas voltando aí pela questão da música, Anderson, quando se deu a sua iniciação musical? Val, eu acredito assim que parece que os sonhos da gente, a gente passa para os filhos. Eu acho que foi um pouco do que pai viveu também, sabe? Eu tinha certeza, meu avô gostava muito de música, acho que passou isso para pai. Pai não teve oportunidade de estudar, mas quando teve uma oportunidade, no tempo que eu morava em Solânia, eu acho que eu tinha uns 12 anos de idade, né? Tinha um professor muito bom chamado Fábio Geriz, um músico muito bom. Se você colocar aí no Google para pesquisar sobre a pessoa no YouTube, cara, é um fera. Aí pai me deu essa oportunidade de poder estudar com ele. Os melhores músicos que tem aqui no Nordeste, que dirá no Brasil. O cara é bem conceituado mesmo, sabe? É de Solânia ele. E eu comecei lá por brincadeira, mais por hobby mesmo, né? Mas assim, tomei gosto pela coisa rapidamente, sabe? Acho que a música tava enraizada lá e eu só precisava desse empurrãozinho mesmo. E foi cedo mesmo, 12 anos, 13 anos, 14 anos já estava tocando em banda. Meu pai sempre foi muito liberal, sabe, em relação a isso. E aos 14 anos eu tive a oportunidade de poder ir tocar numa banda que estava surgindo no tempo, Energia Musical, que já era uma banda que ia começar por cima mesmo, sabe? E foi minha primeira decepção, por sinal, também, né? Aliás, mito eu estava com o Forró Brasil, é uma banda lá de Belém, meu amigo Tom Brasil, uma experiência bacana lá. E de lá surgiu a oportunidade para ir tocar numa banda em Barra de Santa Rosa, que tinha acabado de surgir, que era Energia Musical. Foi minha primeira decepção, no caminho mesmo. O pessoal mandou eu voltar, que quem ia tocar lá era Pedrinho. Mas assim, tava planejado isso aí, sabe? Michela entrando aí também, bacana, mãe loura. Então, aí da Forró Brasil eu tive a oportunidade de fazer um teste aqui em Guarabira na banda Anjo Bom, que no tempo era a banda Miragem. A banda Miragem tinha acabado e ia começar Anjo Bom, com uma turma muito boa, cara. Eu acho que você conhece, baterista Faísca, que hoje é da Amazon, Chiquinho na sanfona, aí tinha eu no teclado, Galvão na percussão, Primo, cara, saudoso Primo cantando, Fernando Show, uma turma muito boa. E eu, menininho lá, 14 para 15 anos, fui para lá, para essa galera lá fazer esse teste. E acabou que deu certo, sabe? O pessoal se impressionou assim, foi uma impressão bacana. Não sei o que é que eles viram desse menino velho, mas foi o começo da história mesmo, sabe? E daí, cara, tem muito chão ainda pra gente contar. Então, realmente, uma hora vai ser pouco. Mas Beleza, a gente. vou só aproveitar para dar uma boa Hum, noite aqui ao pessoal já aqui, já sim, está sim, sim, conosco, sim. tá? Rapidinho aqui, né? Sim, o Bass, lá de Recife, lá. Também Osias, né? Os dias Pelo menos 2 horas é pouco, né, Osias? Esse aí protagonizou o grande encontro, né? É, Cláudio aí, meu amigo Cláudio, Cláudio Júnior, boa noite, meus amigos. Júnior, é bacana. Isso, Juninho, obrigado, Júnior, pela participação também. Michelane, um abraço, Michelane, satisfação vê-lo por aqui, saúde e paz. A cara Marcou da com o Anjo Bom, Michelin lembra? depois, viu? Com certeza. Isso. Eu tenho muita matéria-prima para o projeto. Amigo É Marco verdade. Madeira, obrigado, Marcos. Paulo Manuel, talento tem de sobra, é verdade, Paulo. Muitas histórias. Obrigado a vocês aí. O Anderson, certamente, né? Então, você citou uma banda que, inclusive, eu cheguei a ver um show, que foi uma das primeiras vezes que eu subi num palco para pegar até num contrabaixo de 5 cordas e nem sabia tocar direito, que foi justamente da banda Energia Musical que veio tocar aqui em Salgado. Patinho, o irmão dele. Bandana, muito Na boa, época galera. era, na época na época era excepcional, eu gostei muito. E a gente nem conhecia realmente uma banda de tão grande nome. Quais foram as suas principais referências assim, naquele primeiro momento assim da música? Quem eram as suas referências assim? Então, o que me fez, né, querer aprender foi justamente o Fábio Geris, cara. Tu acredita? O cara era diferente, diferente demais.
para os tempos, naqueles tempos lá, não tinha tanto recurso, mas o cara tocava no 510, ele fazia de manter no 510. Eu acho que tu conhece esse teclado da Yamaha, das Conheço. antigas. E esse Aishan? cara, isso, pronto, ele tem esse dom de tocar violão, de cantar, é que ele canta, a diferença é que eu não consigo cantar, é um sonho meu. Mas assim, ele toca violão demais, toca baixo, o cara é entendido demais de música, tanto na teoria como na prática. E eu me amarrei nisso aí, sabe? Depois, lá na frente, que eu vim testar sanfona na minha vida, que eu pensei em Dominguinhos, que pelo amor de Deus, o cara é fora de série, dispensa apresentações, né? Mas longe de mim de tocar 0,5% do que Dominguinhos tocava, mas as inspirações para mim seriam essas, né? Musicalmente. Na MPB, tive Djavan, estilo, né? Que é onde me ajudou no violão também para poder pegar algumas notinhas. Eu acho que essas referências elas são boas, servem para tudo, né? Você pega um MPB, você vai tocar um forró, fica mais fácil. Até porque o forró de hoje está bem bacana, assim, tá mais difícil, está mais trabalhado, muito bonito, muito bacana. Mas as melodias ajudam em acrescentar notas, essas coisas e tal. São as minhas inspirações que me ajudou na correria aí da vida, né? Na música. É verdade. Na sequência aqui do nosso cronograma aqui de perguntas, né, e de citações aqui que a gente pode debater, fala justamente sobre bandas e outras parcerias e participações que você teve, né? Vou citar uma participação que você teve, um projeto meio que intimista, né, que era PW, né? Você e Foi Primo, que nada. inclusive eu cheguei a ouvir em fita cassete, né? Era um projeto muito bem que você tocava no teclado e Primo cantando, mas era uma perfeição excepcional, né? E sabe qual era uma música que tinha nesse projeto de Essa fita vocês, cassete. Ah, dessa fita cassete? Era aquela música, eu não sei, eu não me recordo o nome, mas é aquela Solidão de Amigos. Não sei se você só dizendo lembra. amigos. Massa. Muito, Né? De muito bom, Gessé, não é lembre-se, isso? lembra? Isso. Lembra? Então, Lembra? Minha memória não é muito boa, não, mas para essas músicas eu lembro tudo, tu acredita? Até de repertório do é, começo do tempo de é, banda. eu lembro, Solidão de Amigos, Mas e é um primo, projeto que eu faço questão de destacar como um dos projetos seu, que eu gostei, porque além de ser MPB, era uma parceria entre o músico, que sempre foi a minha inspiração em relação a teclado mesmo, assim, e, e Primo, que foi a nossa maior referência de cantor, principalmente naquela época, né? Então eu faço questão de evidenciar esse projeto PW. Eu gostaria que você falasse também de outras participações e parcerias que você fez, algumas que você gostaria de destacar. Val, primo, cara. Eu vi primo quando eu era moleque, criancinha, em Solânia cantando. Minha mãe me levou para um comício, acho que no tempo, se não me engano. E chegando lá, aquele cara grandão, que ele era gordinho, gordinho, não era? Gordinho não, gordão. E dançando de um jeito e cantando, o cara tinha uma desenvoltura que eu digo, rapaz, isso é fora do normal. Isso é um molequinho, vi ele, de repente tava tocando com um cara lá na banda. Marrento, né? Tu sabe que a primeira impressão que você tem dele assim, que ele é um cara marrento, que é um cara, né, na dele demais. É, Mas foi um é. pai para mim no tempo de banda. E ele deu essa ideia desse projeto, né? A gente ficava conversando com violão, tal, tal, cantava algumas músicas e tinha um repertório muito parecido com o meu. E casou da gente fazer esse grupo, né? Essa dupla PW. A gente né, fez algumas festinhas ainda assim, gravou essa fita que você falou aí. E não foi para descontar, a intenção da gente era curtir mesmo, era se escutar, era solidar assim, a amizade que a gente tinha muito bacana. E Primo foi muito importante isso aí, muito importante mesmo, essa parceria musical. Eu fui um músico muito de banda, sabe, Val? De parceria, só tive essa realmente com o Primo. Pegar um cantor bacana assim, fazer esse som, foi só com ele mesmo. Mais só em banda mesmo. Não lembro de citar um outro que eu tive a oportunidade de fazer também essa brincadeira bacana, que eu acho uma diversão, né? A música para mim é uma terapia, né? Ajudava muito. E esse tempo com o Primo foi muito bacana, foi um tempo muito bacana mesmo. Aí além dessa banda, né, que você começou, você Sim, sim, citou sim.
né? A iniciação que tentou com energia musical, não deu certo, tal. Aí deu sequência, começou o projeto com o Anjo Bom, foi já foi naquele CD, já foi com o CD Paraíso, foi? Rapaz, tem o primeiro CD que Anjo Bom lançou, que quando eu cheguei na banda já tinham feito já, né? A turma, até a turma da banda Mirage. Só que o segundo CD, Michelano vai me lembrar, a gente tava. Eu fiz fazer algumas gravações lá também. Patinho tava lá, gravou nesse CD. Um CD muito bacana, por sinal. Eu, infelizmente não tenho isso registrado, poderia ter esse CD que era muito bom. Mas teve essa gravação do segundo CD, né? Com o Michelano cantando, Patinho na guitarra, então a galera boa para fazer lá, faísca na bateria, muito bom mesmo o CD. E eu lembro de ter gravado esse CD. Aí depois de Anjo Bom, eu, eu, eu fui para. Deixa eu me lembrar que eu acho que eu fui para Pérola Negra, cara. Pérola Negra, que era a turma de Fogo na Roupa. Acabou a banda lá e os caras formaram essa banda, né? E engraçado, Val, que eu tive a oportunidade depois de novo para energia musical, né? Lá na frente, eu tive a oportunidade ela estava em Campina Grande, tinha mudado de dono, e o pessoal me chamou para ir para lá. Eu fui lá e ensaiei uma vez. Aí disse, rapaz, dessa vez quem não vai sou eu. Eu não quero não. Vou Eu tinha passado uma descontar. experiência. Foi menino, mas menino marrento. Eu lembro de ter tocado no Nashville, por isso que eles me chamaram. Eu fui uma experiência bacana lá no Nashville, e no tempo, no auge mesmo, a banda, né? Mexe Passei Verde. por uns perrengues lá também, que a gente às vezes pensa, é banda grande, banda de nome, mas às vezes é melhor você estar numa banda de médio porte, mas que valoriza o seu trabalho, que valoriza as pessoas principalmente, né? E eu não me senti muito acolhido lá, não. E tive que sair e voltei de novo para Anjo Bom. Nessas idas e vindas, eu sempre voltava para Anjo Bom, sabe? Saía para uma banda, de repente, Barrão me chamava, de repente fui lá com vocês em Salgado, que ainda não chegou ainda não, mas vai Isso. chegar daqui a pouco a gente conversar sobre Salgado. Mas nessas idas de vinda, eu sempre voltava para Anjo Bom. A Barrão me tinha como filho, eu tinha ele como pai também, tinha muito respeito por ele. E quando apertava as coisas lá, ele, antes, volta, volta na hora. Ele voltava com toda a alegria do mundo e fazia, voltava para a banda. Na verdade existia, peço até licença para citar, porque existia meio que é como se fosse uma coisa só, né? Anjo Bom, o Anderson e Michelane, né? Como se fosse ali esse núcleo do Anjo Bom, né? Na parte que Anjo Bom realmente chegou no topo, que gravou aquele CD que até hoje, se eu não me engano, eu tenho ainda a trilha todinha do CD, né? Daquela, Tu tem, né? daquela se eu não me engano, eu tenho, cara. Em alguns arquivos de computador, eu acredito que eu tenho ainda. E Sei. assim, aquela ali era. Quem falasse em Anjo Bom estava lembrando de o Anderson, né? Estava lembrando de Michelane com aquela performance, né? Na época, aquela performance que era o destaque mesmo, né? E de Josinaldo, que é Barrão, né? Josinaldo, se eu não me engano, o nome dele também, né? Barrão. É isso É. mesmo. Sim. Isso. E ele era como se fosse uma coisa só, né? Existia eram três bandas, se eu não me engano, em Guarabira, me corrija se eu estiver errado, que era Anjo Bom, Banda Delírios e Queijo Ralado, né? Ela que E era meio tinha que a Luminosa, a banda de baixo também. luminosa, Isso, Luminosa, tem muita justamente. banda. Guarabira era muito boa em relação a isso. Era, Michelano passou de cantora a dona da banda, rapaz, lá na frente. Não era fraca justamente não, foi, isso. mas justamente. Era E referência mesmo, realmente realmente você disse bem. era porque assim, porque o Anderson, pra gente que morava aqui em Salgado, aí a gente começou a ter esse contato com o Alisson, né, tal, e começou a ter contato com bandas vindas de lá, dessa região, né, e a gente começou a ter a referência, e as referências maiores da gente eram justamente essas, eram as bandas de Guarabira, e principalmente Anjo Bom, né, que já vinha com CD pronto, gravado, bem produzido, uma sonoridade que até então a gente não conhecia. Aí foi onde justamente eu conheci, através de você, uma musicalidade nunca antes vista, entendeu? Era uma coisa muito interessante. Ah, mais uma vez, você é suspeito, viu? Eu, Não, mas eu eu, estou eu digo, falando, você sabe disso. Você sabe disso. não, mas eu digo ao contrário, Val, vocês têm um talento aí que não é brincadeira, não. Tanto que são os três irmãos que tocam, né? Léo, fora de série. Você toca teclado também, toca violão, toca baixo também, canta, né? E Eu fica, participo um fica, pouquinho, mas muito pouco, viu? Muito pouco.
Não, mas é assim que funciona, sabe, Val? Eu também não toco muito não, essas coisas não, sabe? É só para brincar, como eu disse, é para se divertir. Hoje eu Não, toco diga isso não, contrabaixo, diga cara. isso Diga aí, não. diga, Diga isso não. diga aí qual é. Ok. Voltou, voltou? Voltou, tá ok, Anderson, pode falar. Ah, beleza, beleza. Eu tinha falado, mas eu vi que tinha caído aí, mas voltou, fez bem, foi? Isso, foi, pode repetir, vá. Repita aí, por favor. Eu nem lembro o que eu estava falando. Eu estou vendo aí é os dias falando aí. O pessoal hoje me conhece como profissional do Armazém Paraíba. Mas ninguém sabia que eu toco. Não me conhece mais como músico, não. A não ser pelo Shalom do Pai, que é o grupo que eu toco hoje na igreja, sabe? Mas ninguém sabe da minha história de antigamente, não. Deixa assim mesmo, tá bom. Tá tranquilo. Olha, eu vou Às fazer vezes o eu fazia seguinte, eu até. vou aproveitar, de- vou aproveitar aqui para cumprimentar aqui o pessoal de novo, tá? Ver aqui algumas Sim, sim, perguntas sim, aqui, sim, tá sim. certo? Na hora, na hora. Pronto. É, aqui o nosso amigo José Herculano aqui, Júnior aqui só sugere aí justamente um novo encontro, né, com a gente aí, a galera também, inclusive do Sim. Conversa Afinada, que eu vou, sob orientação e ideia do amigo Cláudio Júnior, vamos fazer um encontro só com o pessoal do Conversa Afinada, viu, em breve, viu, o aniversário do programa, tá certo? Tá certo, Anderson? Tranquilo, na hora. Pode contar comigo, viu? Pronto, certo. Marco Madeira aí tá mandando um abraço, isso, relembrar os tempos. Muito bem, Michelane, grandes músicos, Chiquinho, Faísca, Patinho, o Anderson. Certamente, Michelane, esse aí eram, na verdade, os grandes exemplos da gente aí. Era a gente, o top 10 aí. Me recordo, vou inclusive citar uma vez que nós fomos tocar em Solânia, ainda a banda de Alisson aqui, a banda Mistura de Beijo, e a gente foi tocar, e quando a gente chegou, quem era a banda principal? Era justamente a banda Anjo Bom. Agora quem? Essa formação toda que você falou, mais um cara que, se eu não me engano, ele é de Itambé, um saxista, que era muito bom. Não era Jânio, não? De Lagoa Grande? Eu não sei, só sei que era um saxista muito bom. E o Anderson era até na época daquela música de Mastruz com Leite. Pananana, É Jânio. pananana. É Isso. Jânio mesmo, Jânio. Jânio. Cara, e Muito ele bom, muito fazia bom. E ele fazia esse solo no sax, né? A primeira lá, e você, um músico excepcional, pegava o teclado lá, fazia aquele dueto, aquilo ali, que, rapaz, eu vou dizer uma coisa, eu fui tocar depois com muita vergonha. Os meninos do Pelo interior amor de tocando Deus. no lugar daquele, eu digo, caraca, mas enfim. É, Osias está dizendo aqui justamente sobre, ele conhece como profissional lá do Armazém Paraíba, Armazém. né? Será que o pessoal lhe conhece como grande músico que você é? Você já fez alguns projetos também assim, né? Isso. Uma outra pergunta aqui do amigo Aziz. Você viu? Tô vendo como eu decidi não prosseguir com o profissional da música, não é isso que ele tá perguntando? Isso. Cara, aí pronto, aproveita Muito boa aí. a pergunta, Brasil. É, responda aí a pergunta do nobre colega aí. Sim, 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 sim. Muito boa, Aziz, sua pergunta. É o seguinte, cara, foi uma questão transcendental. É estranha essa palavra, né? Mas assim, eu me vi, eu creio que um chamado, sabe? Não era coisa normal, não. Eu acho que na fase da vida da gente, todo mundo tem essa fase, né, de estar assim, uma inconstância da alma. Eu costumo dizer que era inconstância da alma. Você está alegre, tá bem, de repente tá ruim, de repente eu senti alguma coisa faltando. Pronto. Faltava alguma coisa para mim, mesmo como músico, não me realizava, não. Tive a oportunidade de tocar em banda grande e tal. O pessoal falava que o trabalho era bom, mas eu não tinha oportunidade de despontar, né? Não, rapaz, não acontecia para mim, não. E eu ficava tentando me encontrar e não conseguia. Até que senti esse chamado. A fase ali dos 19 aos 21 anos, eu me senti chamado a uma missão que era diferente dessa que eu
eu tinha, que era tocar, né? E sim tocar. Por que não? Mas tocar, mas que fosse diferente, cara. Eu me senti chamado por Deus, né? Eu me senti incomodado a tal ponto de tocar os shows e rolando lágrimas lá e eu vendo o pessoal, né? Nada contra quem toca, tudo bem, tranquilo. Mas eu não estava me sentindo bem. Não era aquilo que estava para mim mais, sabe assim? Eu sentia que não era aquilo mais, né? E eu comecei a perguntar, não a mim, mas essa voz interior que ficava me cutucando, né? E dizia, o que queres de mim, né? E eu via que era Deus chamando, sabe? Muito bacana isso, Val, que é uma oportunidade até boa de você estar me dando de poder falar dessa virada no rumo da minha vida, né? Eu podia ter continuado, né? Tá? Podia ter acontecido ou não, mas eu decidi por parar. Mas foi uma decisão radical, até porque até os 21 anos eu não fazia outra coisa a não ser tocar. Tinha parado meus estudos e estava desesperado, assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Mas, assim, fui muito confiante naquilo que vinha me tocando, né? Rapaz, pode sair que vai dar certo. E deu certo, Lau. Eu creio que foi a melhor decisão da minha vida, cara. Decisão da minha vida. Eu hoje, talvez se eu fosse músico, talvez não estivesse nem vivo. Talvez Eu estivesse nem sei. vivo, não, pela vida desregrada que eu estava, né, desencaminhando. Eu estava começando a viver aquilo que eu estava tocando, a verdade era essa. Começando a participar daquilo que eu tava tocando, né? Por influência não, porque meus amigos de banda sempre foram muito centrados. Eu que não era tão centrado assim não, mas eu só fazia mal a mim, né? Mas, assim, muito acolhido demais, cara. Eu tinha famílias aí em Salgado São Félix. Tinha famílias aí, Dona Zélia, né? Dona Serina, né? Todo mundo era minha família aí. Mas, assim, eu sabia que Deus tinha algo para mim. E eu precisei tomar essa decisão, né? Até que tomei a decisão de parar por completo. O Michelane participou dessa minha decisão aí do tempo de banda e me ajudou também, me apoiou, né? Era uma mãe para a gente nesse tempo, independente de qualquer coisa, não, vá seguir sua vida. E eu tentei trabalhar, sabe? Foi difícil, cara, difícil porque o pessoal me conhecia por músico, me conhecia com outro emprego, né? E eu não tinha esse estudo todo, né? Resolvi terminar de estudar para poder buscar um emprego. Eu passei um ano ainda correndo atrás. Cheguei a trabalhar como babá de criança mesmo, tomando conta de criança, mas as portas foram se abrindo, né? Até chegar a um cargo de gerência, né? Que eu não chamo de gerente, eu chamo hoje de líder, né? Com muito cuidado com as pessoas que eu trabalho, com muito amor, sabe? Muito zelo pelos nossos clientes, mas com um pensamento assim de tudo tem que ser feito com Deus como base, né? E aquele momento que eu decidi deixar a música, eu coloquei essa base, né? Senhor, está nas tuas mãos. Como católico, até então, eu não tinha crisma, nem primeira comunhão, mas por decisão, um milagre na minha vida, eu considero. Eu participava da missa todos os dias, né? Nessa luta de encontrar Deus. Não comungava, mas eu tive a permissão do bispo para poder começar a comungar. E foi aí é que deu a virada mesmo. Só eu vi que Deus estava me conduzindo para algo, né? Para um plano, porque ele tem esse plano para todo mundo, sabe, Val? É um conselho que eu dou para vocês, meus amigos, né? Com certeza Deus fala também ao coração, mas que se abra, né? Essa vontade de Deus, que com certeza ele vai mostrando o que ele quer. E hoje, cara, eu sou feliz demais. Eu sou uma pessoa super realizada, feliz também por aquele tempo que vivi, pelas amizades que conheci, porque tudo que aconteceu me levou, aí Júlio César aí, meu irmão, ele sabe isso, sabe o quanto eu amo, sabe o quanto eu morro de saudade de estar conversando com ele, né? Quanto eu, Ave Maria, isso é família mesmo. Mas assim, eu tive que dar essa reviravolta na minha vida porque eu não sei o que seria de mim hoje se não fosse Deus, né? Se eu continuasse em banda, você vê até a situação para músico hoje não tá bacana, né? Você vê o pessoal querendo trabalhar e não pode trabalhar. E eu fico até me imaginando, imagina se eu tivesse música hoje, como é que seria a minha vida? Mas enfim, Val, muito feliz por tudo que eu vivo hoje e ainda busco mais ainda de Deus, sabe? Eu só no começo, tive um tempo, quando eu deixei de tocar em banda,
eu fui tocar com um grupo da igreja, o qual eu toco até hoje, que é o Shalom do Pai. Tive uma oportunidade muito boa de tocar com o Padre Fábio de Mello, a gente tocou aí 4, 5 anos acompanhando o Padre Fábio de Mello. Outra experiência muito boa para a música, tocando contrabaixo, que não tinha nada a ver. Foi a primeira coisa que eu perguntei ao senhor, senhor, o que é que tu queres de mim? O senhor disse, você vai tocar. Eu vou tocar o quê? Contrabaixo. O senhor disse, eu não sei tocar contrabaixo. Realmente eu não sabia nem para onde é que ia, não. Né? Minha base no Eu sei. violão, fui ver as cordas lá e deu certo para fazer marcação, vamos embora. E eu tive essa iniciativa de poder me abrir à vontade de Deus até hoje. Hoje, quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu pergunto, Senhor, qual é a tua vontade para o dia de hoje? Tento levar isso para o meu trabalho, para as pessoas que trabalham comigo também. E tenho certeza que é plano de Deus. Tudo que eu estou vivendo hoje, com os 2 filhos, as coisas mais lindas do mundo, minha esposa que amo demais, cuida da gente aqui, é sobrenatural a vida que Deus me deu, a oportunidade que o Senhor me deu. Até então, nem instrumento eu tinha naquele tempo de banda, eu tenho o meu tecladozinho hoje, meu contrabaixo, baixolão. A sanfona vendi, infelizmente, essa Ô, semana cara. ela foi, rapaz, não me lembro dela não. Oportunidade muito boa aí, o cara me aperreava para comprar ela, cara. Me aperreava demais. E o cara nem sabia, nem sabe tocar, o cara. Eu acho que é questão sei lá, de apreço mesmo. O cara olhou se eu quero comprar essa sanfona. Eu digo, eu não vendo não. Mas deu certo, cara. O que eu falei, beleza, dá tanto. Tá feito, tá feito. Eu passei para frente a sanfona, mas também não sou apegado, não, sabe? Eu tenho certeza que Deus também tem um propósito para isso aí, sabe? Com certeza ele tem. Uma Até hora porque, Anderson, tudo. eu aproveito e pego esse gancho de tudo que você falou aí, porque assim, a gente tem você falou uma coisa que Deus toca no coração de todo mundo, né? E realmente, todo mundo é plausível da felicidade, Deus nos permite. Cabe a cada um de nós tomar as decisões corretas em determinada etapa Sim, de sim. nossa vida, né? E quando se trata de justamente de apego, a gente tem que ter cuidado para não confundir apego com amor, né? A gente pode amar a tudo, mas não Isso. pode ter apego a nada, Não né? pode ter Porque apego a tudo nada. um dia se vai, Uhum. tudo um dia se vai. É, é. Então, isso é muito importante, essa sua trajetória e realmente a sua participação com o Fábio de Mello deixou a gente até um pouco envaidecido, porque, poxa, quem está colocando com o Fábio de Mello? Um amigo da gente, né? O Anderson, tá lá. Isso para a gente foi uma satisfação muito grande. O Anderson, mas eu queria que a Hum. gente retrocedesse um pouco e você Sim, falasse um sim. pouquinho assim, como se deu a sua vinda para Salgado, esse início de ciclo de amizades que você desenvolveu aqui na cidade de Salgado. Rapaz, é, eu não consigo lembrar como foi, como eu fui parar aí, não. Eu sei que quando eu estava aí, não queria sair mais, não. Eu sei. Lembro eu acho que o Alisson comprou a banda, o nome, alguma coisa assim. Ou era Isso foi, Sociedade realmente. Michelin. Não foi isso, foi. E inventou de levar Foi. a gente para lá, né? Inventou de levar a gente para lá. Eu ficava lá na casa dele, por um período de tempo lá, né? Começamos a ensaiar lá. E foi onde eu conheci vocês também. Eu acho que ele juntou as duas bandas, não foi? Ele fez uma banda só. Se me corrija se eu estiver errado. Mas eu creio que Isso, foi isso foi. mesmo. Né? Aí Eu só juntou não a... me recordo, Anderson, se a gente chegou a tocar juntos. Eu acho que não. Eu acho que no período que você Não, veio, eu acho que no não, período não, que acho que não. você veio foi justamente o período que eu saí no ano 2000, 2001, mais ou menos, foi o período que eu saí da banda, né? Eu tive um problema de Sim, saúde em relação a isso, aí eu saí, aí foi justamente quando você me você chamou. foi Apareci por lá. quando você justamente chegou e deu aquela encorpada lá, né, na banda aí. Juntou Mas o uma parte de Anderson você e estava Léo. lá. Uma parte de você estava lá. Dida e Léo estava lá. E, meu Deus do céu, que coisa boa, cara. Que encontro bacana. A banda tava bacana demais. Isso tá legal. O Vanilson lá, daquele jeito doido dele lá, tá Vanilson fazendo um som Batera, muito né? bacana. Vanilson É, Batera, era eu, Vanilson, Vanilson Batera. Quem era no baixo? Era Léo no baixo, perdão. Eu, Léo. Léo, Dida. Percussão, rapaz. Como é aquele menino da percussão? Esqueci o nome dele aqui agora, cara. O menino da Da percussão, percussão. Que eu tocava com você já, em mistura de beijo. que mistura de beijo. Era Edmilson, era? Edmilson, 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 Edmilson. Edmilson. Não tenho visto, não tenho notícia de Edmilson, não. Mas era Edmilson. Edmilson mesmo, era. Edmilson, Aí já era aí com cantando. Simaro, né? Simaro.
Simaro, grande Simaro, que Simaro, saudade de Simaro. grande Que cantor. saudade de Simaro, que saudade de Barinda, que Simaro é demais, de vez em quando eu vejo aqui no Bahia, Facebook. É demais É, justamente. é Aquilo ali demais. Elton, é, Elton, né? Elton, é os Elton. Tom. Edmar, Elton e Emerson. Emerson, Era o Emerson metal, também. Que metal bacana. A banda trombone. era boa, Era. cara. A banda era boa Que, o- demais. ei, Tocava. que ouvido aquele de Emerson, hein? Não sei se você Os lembra. caras são demais, os caras são demais. Instrumento de sopro, os Que caras sempre cara têm um ouvido bom. É diferenciado, né? Os tem, caras cara. eram É diferenciados. muito bom, é. Justinho. Aí Justamente. eu parei por lá, cheguei lá, eu acho que eu morei um ano lá. Val. Eu morei um ano em Salgado de São Félix. Morei morando mesmo, assim. Eu ficava na casa de Alighieri, tá? Dona Zélia me adotou no tempo, Ali, né? Mas em Cinelândia, sei. era minha irmã também. Ficava na casa de vocês, ficava na casa de todo mundo aí, meu Deus do céu. Eu aperreava demais vocês. Pensa, aperreava demais. Você era sempre presente. Eu me lembro que você, né, chamava até a gente de irmão, né, pelo contexto, pela afinidade que a gente tinha, pelas conversas que a gente tinha, que eram assim, a vida em banda, você no início você falou em relação à banda e realmente ela nos proporcionou muita coisa boa, mas também a gente passou por alguns perrengues durante essa vida musical, né? Muitos No perrengues. mundo, tá entendendo? No mundo, conforto, desconforto, entendeu? Valorização, desvalorização, Era desse mesmo entendeu? jeito, desse mesmo jeito. Era uma oscilação muito grande, assim. Só que a gente jovem, né? Sonhador, entendeu? Ô, Val, Amante, faz parte, apaixonado pela desculpa, música. desculpa te interromper. Faz parte, Val. Que bacana que a gente viveu essa história todinha, né? Esses perrengues também, que nos ensinaram a crescer, né? Esses perrengues só Com servem para a gente certeza. poder dizer assim, rapaz, foi a ponte para a gente poder chegar ao que... Talvez se não tivesse passado por isso, a gente ia querer passar agora, quem sabe? Ia sofrer agora, É entendeu? verdade. Foi muito bom, cara. Muito É, bom, foi extra demais. É, foi. Daí eu podia surgiu esquecer várias amizades, né? É verdade, não podia esquecer de falar indo pro Leque Samba também, não. Marcou minha vida, viu? Nem botei lá na lista das bandas. Eu toquei no Pileque Eu Samba sei. também, aí de Salgado São Félix. Select Samba, né? É. E lembrando, né, desse elo de amizades que se criou, né, com o Osias, com o Adilson, né, o grande Adilson cabeleireiro, né, pessoa Eita. ímpar, né, enfim, foi uma coisa que realmente ficou para a vida, né, o Anderson, ficou para a vida. A gente faz muito tempo faz muito tempo que a gente conversou e, no entanto, parece que a gente tem conversado sempre. O Anderson, você citou, eu inclusive citei também, a sua relação com vários instrumentos, né? Mas assim, se você tivesse que escolher o seu instrumento preferido, seria o que eu estou imaginando ou qual seria de fato, assim, Acho o que está seu imaginando instrumento? sanfona. Será que está imaginando sanfona? Não, cara, eu não consigo te ver como sanfoneiro, apesar de ser Sanfoneiro, não. excepcional executor da Eu sanfona, sei. entendeu? Você Uhum. conseguiu, você consegue na sanfona ali coisas que mirabolantes, entendeu? Mas eu ainda lhe vejo como um tecladista. Mas é isso mesmo, você acertou em cheio. Meu instrumento é teclado, cara. Eu não posso fugir disso, não. Apesar de hoje estar muito longe ainda, sabe? Mas assim, o teclado está aqui no quarto aqui, de vez em quando vem matar a saudade. Meu instrumento é teclado, não posso fugir disso não. Agora a sanfona virou uma paixão muito grande, viu? Principalmente quando eu tinha essa sanfoninha aí, que ela bichinha falava muito bonito. Mas é teclado, não tem pra onde correr não. É É, teclado né? mesmo. Porque Uhum. a sanfona e o teclado, você melhor do que eu, sabe, né? É uma similaridade muito grande, né? A questão somente é a questão do esforço físico, né? E também da dificuldade, que a sanfona é uma dificuldade, ao meu ver. Inclusive, o Anderson, é um instrumento que eu nunca consegui aprender, entendeu? Nunca consegui aprender, porque eu acho um instrumento muito difícil. Aí que tá, Val. Essa sanfona que eu tinha, ela é um teclado de peito. Porque ela é digital, você não vai ter o esforço que você tem numa sanfona normal. Você consegue até regular a sensibilidade dela, entendeu? E Eu isso me sei. ajudou muito. Né? Isso, eu realmente eu comprei 3 sanfonas para chegar nessa sanfona. E as 3 primeiras foram acústicas, né? Meu sonho era chegar na digital. As 3 acústicas, ela me fizeram ter um problema no ombro que até hoje eu tenho. Né? Fiquei todo arrebentado. Apareceu uma doença que eu não tinha, não. Mas a digital, cara, ela se encaixou. Primeiro que ela era pequenininha, 6,5 kg. Uma sanfona normal é 13 quilos. Você tira por aí, é o dobro. E ela É, tinha essa justamente. facilidade de já ter os sons bacanas nela, você não precisava puxar muito, não. Isso ajudou demais. Aí eu fiquei mais apaixonado por sanfona.
Mas eu me considero um tecladista, não sou sanfoneiro, não. Fazia o baixo, É, tal, tudo, mas mas aliás, você é bom em tudo. Até naquele instrumentozinho que na verdade eu nem sei o nome, aquele que eu vi você postando uma escaleta? foto. A Pronto, escaleta escaleta ali. tá aqui de lado aqui, mas nunca eu peguei nesse escaleta. Tô tentando passar pra minha Pronto. menina, ver se ela vai aprender agora. O Anderson, é a amiga Michelane aí que tá mandando um abraço aqui aos amigos de Salgado, grandes músicos, pessoas maravilhosas. A recíproca é verdadeira, Michelane. Michelane, grande cantora, né? Grande cantora ali. Eternizou Anjo Bom ali. Eu considero Anjo Bom aquele abraço. Obrigado pela consideração. Pessoas maravilhosas, talvez. Grandes músicos, faço algumas ressalvas. É, também, Cláudio Júnior está perguntando aí se você lembra do ensaio de Pilex Samba em Guarabira. Você já falou que lembra aí, né? Do Pilex Samba, não é isso? Quem levou o Pilex Samba para Guarabira foi Michelin, lá, a banda de Michelin. Olha Eu que aí. dirigi, levando ele lá na Topic. Eu dirigia também. Um moleque com 17, 18 anos, sem carteira assinada, dirigindo para lá e para cá. É loucura demais. Mas a gente levou, foi bacana. Passaram uma semana lá, parece que foi 2 shows e não houve o show, não. Não sei o que foi que houve, não. Deixaram um bombom lá até hoje, eu acho que ainda está lá ainda hoje. Mas foi uma experiência bacana demais. Foi muito bom mesmo. Ô, Anderson, eu tinha um cara que eu me recordo dele. Era dois músicos na época que eu considerava assim o ápice, as minhas maiores referências, né, de tecladista. Um era você, claro, pela proximidade, e tinha um outro que tinha um apelido até engraçado, eu não sei se você lembra dele, claro que lembra, só que eu não sei se você tem contato com ele, que é Rato, do Fogo na Roupa, lembra? Rato, né? Rato. É, Rapaz, na Walter Clécio o nome dele. Eu lembro porque é nome de remédio, parece nome de remédio. Walter Clécio, né? não sei se você lembra, né, Walter Fogo na Clécio, Roupa era eu lembro. Fogo na roupa, ele toca queijo ralado, ele tocava em queijo ralado aqui. O cara tinha uma agilidade, parece que estava era, tocando cara. percussão de teclado. Né? Parece que estava tocando Tocar, percussão de sabe, teclado. e a música que eles tocavam, que era a evidência de Fogo na Roupa mesmo, era Shangri-La. É isso? Ele Shangri-La. hoje, ele é estoquista numa loja lá, não sei qual é a loja, e também a última vez que eu soube foi isso mesmo, mas eu nunca vi mais aquele rapaz, não. Nunca vi, não. Nunca vi, não. Acho que parece que deixou de tocar também. Tocava muito. Cara muito bacana, Era tocar. inteligentíssimo. Muito, muito. Eu lembro que ele veio tocar aqui em Doze Riachos e teve a coragem de me deixar tocar uma música ali. A gente sempre tem aquela canja, né? Aquela canja, né? Tinha aquele Sei, negócio lá. sei, sei. Ele me deixou subir no palco e tocar uma música. Fiquei muito envaidecido. E é como eu falei, porque eram pessoas de um patamar, não, sem cerimônia nenhuma e sem modéstia nenhuma. Mas É, vocês eram de um patamar muito mais, muito mais elevado do que o nosso. Não no sentido humano, mas eu estou falando no sentido de conhecimento musical. Entendeu, Anderson? Vocês tinham uma visão de música muito mais ampla do que a nossa, entendeu? E aquilo ali pra gente, cara, pra mim particularmente, eu digo, caraca, isso é excepcional. E aprendi muito com vocês, mas vendo vocês tocar, vendo vocês era uma cantar. troca de experiência, Val. Era uma troca de experiência. A gente tinha experiência com as bandas aqui de Guarabira, que tinha muito mais banda, né? Muito mais música trazendo para cá. E vocês, com os músicos por aí mesmo, entre vocês. E quando chegou, aí foi uma troca. Foi bacana isso aí. Eu acredito que eu Foi aprendi muito excepcional, com cara. vocês também. É, digamos que sim, vamos dizer assim, né? É, Mas é assim. o Anderson, você tem algum projeto autoral mesmo seu, relacionado à música? Copiar bem, eu sei Cara, que você copia. Copiar bem, você copia. Agora, é algum verdade, é projeto verdade. autoral você tem? Eu me limitei, Val, porque assim, eu me considerava um músico de banda. Existe músico que toca sozinho, que faz o show sozinho, existe música que toca com banda, existe músico de estúdio. E eu era mais um músico de banda mesmo, como você falou, para copiar, escutar a música, tentar fazer direitinho e tal. E assim, eu não tive, eu não tentei compor uma vez aqui, não sai nada não. Às vezes melodia, consigo fazer uma melodia bacana, mas também muito limitado, sabe? Eu me limitei só em tocar em banda. Era muito bacana para mim fazer o teclado numa banda com os outros fazendo, né? Cada um sua parte. E eu não tenho nada autoral não, nunca fiz não, nunca tive essa intenção também, sabe? Nunca busquei, ó, uma vez que eu busquei assim, desisti rapidinho. Não era muito meu forte não.
Mas assim, o seu conhecimento musical, né, a sua musicalidade, tanto de harmonia como melodia, você tem, como é que não é nem condições. Condições é muito pouco para o que você sabe. Assim, você tem várias possibilidades de fazer, né, música tanto solada como projetos de música só de harmonia, digamos, para só apenas colocar a letra ali. E eu diria que sugiro, inclusive, que você faça isso, eternizar a sua obra, entendeu? Porque assim, eu digo isso, Anderson, porque, por exemplo, eu não sou um bom músico, mas assim, eu tenho hoje um projetozinho formado meu, um CDzinho formado, com 14 composições, 12, 14 composições Boa, de ótimo, ótimo. Mas você letra, tem talento para isso, inclusive. Val. Você é muito bom para isso aí, muito bom, muito bom. Não, mas assim, mas eu falo isso porque mas eu não tenho essa competência na parte musical, entendeu? Talvez na parte poética, apesar da complexidade de cada um. Mas você nessa parte musical, a musicalidade sua mesmo, assim, que inclusive eu comparo muito a Biléu, meu irmão, inclusive vocês tinham uma sintonia muito grande, eu diria que você é para ter esse projeto, entendeu? Aquele CDzinho instrumental, entendeu o que eu quis Tô dizer? entendendo. Eu já pensei, você falou isso aí, eu lembrei de um tempo que eu queria fazer isso com sanfona. Eu toco muito forró solado, essas coisas e tal, daria muito certo, né? Tanto que comprei o teclado com essa intenção, porque ele gravar as partes lá e tal. E eu pensei em colocar baixo, colocar uma guitarra, alguma coisa, tal, tal. Fazia bem direitinho, mas no final. Oh, desculpa, só mandar um alô aqui para Cristiano Silva, que está aí. Cristiano, toquei com ele lá em Meshville, o cara percussionista fora de sério, e humano nem se fala. Tem também aí o irmão dele que é Condor, né? Manda um abraço para Condor, viu, Cristiano? Saudade de vocês também. Eu não esqueço de vocês, não. Vocês estão no meu coração. Sim, Val, Ô, eu ô, pensei mesmo em fazer isso. Pode dizer, pode dizer. sim, aproveitando, tu lembra de um percussionista, eu não vou dizer o nome dele por causa do apelido dele, que era um pouco interessante, do Paulo percussionista de Anjo Roberto, Bom. rapaz. É Paulo Paulo Roberto, né? Roberto. Paulo Roberto. É Vulgo, famoso não precisa Cunhão. dizer. Pode dizer. Ih, cara, como ele está, era excepcional, né? Paulo Roberto é uma figura. Era uma figura folclórica, né? Ele era diferente mesmo. Era uma gente Era boa demais. diferente. Parou, o pessoal, ele estava envolvido com política aí, ajudando o pessoal. Mas eu vejo muito pouco por aqui em Guarabira. Depois que parou de tocar, o pessoal se afastou mais, sabe? Mas gente boa demais, eu lembro demais de Paulo Roberto. Paulo Roberto, Paulo Roberto. Mas quem falou o apelido dele foi você. Sim, prossiga na história que você ia lá em relação à Não, 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 composição. é isso que eu estava falando. Eu já pensei nisso, realmente. Você falou disso, eu já pensei. Mas, cara, também, você sabe, teve criança, você sabe. Criança não tem gente fazer, tem que tocar mais não. Eu tenho um instrumento aqui em casa, cara, É, para pegar nele é um trabalho. E meu menino gosta muito de música. Se ele escutar o teclado, ele corre pro teclado, fica só batendo, não tá tocando não. Mas não deixa a gente tocar mais. Eu não tenho como parar de fazer isso. Não. Quando crescer mais um pouquinho, eu penso em fazer uns 5 meninos, aí não vai dar tempo de fazer esse negócio, não. Não vai dar certo, não. tá certo. Mas é isso mesmo. E assim é bom relembrar essas pessoas que são pessoas memoráveis para mim, entendeu? São ícones. São ícones para mim, assim, essas pessoas aí de Guarabira, do período de banda, você, Michelane, Josinaldo, né? O Vulgo Barrão, que tanto batalhava, tinha aquele som, era suado, ganhava-se, trabalhava muito. Guerreiro, Aliás, guerreiro. todo mundo, né? Muito batalhador e vem lá. Tinha um contrabaixista também que eu também conversei muito com ele certo tempo, que era César, não sei se você se lembra. César. César, contrabaixo? Júlio César, né? Lembra? Era Júlio César, né? Que ele Sim, pintava, Júlio César está lá na loja desenhava. quase todo dia, ele passa por lá. E Até cara, hoje. então, Eu continuo nesse trabalho, né? pronto, mande meus cumprimentos para ele, diga que Vou são os mandar três sim, irmãos de Salgado, vou viu? falar. Rapaz, Júlio César, no tempo que eu entrei na banda, Val, ele foi a grande estrela. Foi tem aquele time que tem o cara que vem para trazer, para crescer o time, foi ele. Ele era da E banda é, né? Cauã, lá do Rio Grande do Norte. Era A conceituado o cara com o Cauã. melhor. Ele chegou com o melhor salário da banda, foi uma beca da pila. Gente boa Banda demais, cara. Cauã, inclusive, Banda Cauã, inclusive, tocou várias vezes em Salgado. Era a Foi, banda rapaz. que era o destaque da banda, ao meu ver, que na época eu sempre fui fã de bateria, né? E era um baterista justamente
ele tinha uma deficiência e tocava canhoto, o baterista de Banda Cauã. Foi na época da música de Roupa Nova, A Viagem, e eles já tocavam ao vivo, Banda Cauã. Então, pra gente É, aqui foi um sucesso, as entendeu? bandas, as bandas do Rio Grande do Norte, naquele tempo, elas eram à frente, né? Não era, Val? Porque elas não eram banda de forró, Era era à banda baile, frente, tocava tudo, né? Tocando a viagem. era, Diga aí, velho. tocava, tocava viagem, então me lembro como hoje, para mim tô vendo. Então você citou aí Banda Cauã começou a, né? E Júlio César, né? E justamente Júlio César foi o baixista, né? Foi baixista. A primeira formação da banda, ele foi o contratado lá. O cara chegou lá, era outra coisa, alugaram apartamento para ele, deram o salário lá, ele tudo. Era um negócio bem diferente mesmo. Se você conversar com ele, ele pode dizer melhor. Mas gente boa, cara, gente boa. Ele passou a morar em Guarabira, né? Mudou-se para cá de vez, casou aqui. E ele trabalha ainda com serigrafia, né? Faz Pinto. esses desenhos Era, ele aí. Passa pintava, lá era na loja de vez em muito quando ele bom. faz. Muito Ele bom. era muito bom pintor. Eu lembro ele tinha. A gente ficava ali naquela garagem ali de Josnaldo, que era o lugarzinho que a gente ensaiava e dormia. Aquele, né? Aquilo que se podia Isso. fazer, tá entendendo? E fazia Eu aquela também. refeição no pé de porco. Eu não sei se você lembra do pé de porco. Poxa, eu lembro demais. Ainda existe o pé de porco aí? Não existe não, né? Era Rapaz, pé de porco e o lanche era lá em Val. Não, pé de porco é a aqui em minha Guarabira, pergunta. rapaz. Sim. Aqui em Em Guarabira, Guarabira, eu tava aí lembrando existe o pé de. de porco, Existe. Pé de porco é tradicional aqui em Guarabira. A comida é boa, mas rapaz, aquele, bacana mas demais. aquele senhor, mas aquele senhor é vivo ainda, aquele velhinho. Eu não sei quem é o dono, não. Eu sei só do, Sei do, que era um da- do senhor, era um restaurante lá, que é velhinho de esquina, assim. Não, e eu não comi lá, não, bem nunca vi. alto, né? É isso mesmo. Bem alto, é, Uhum. cara. Eu lembro Eu, do que tinha aí, que a gente chamava, por isso que eu me confundia, chamava também de pé de porco que tinha aí. Aquele, como era o nome do rapaz? São Antônio, era ali no centro da isso, é cidade que tinha. Antônio, em frente à praça, né? Isso, em frente à praça, ali era É, bacana demais. tem ainda, Antônio, é. Tem ainda, tem? Ô, rapaz, beleza. Tem, justamente. Eu quero aqui mandar um abraço especial a Adilson, né, assistindo sempre. Adilson, aquele abraço. Inclusive, eu aguardo a disponibilidade de Adilson, que já o convidei, estou aguardando só o tempo dele para participar aqui conosco desse momento. Ao meu primo Dorival, José Abel de Lima, meus dois primos, Tassiana Andrade, lá do Rio de Janeiro, a Cristiano Silva, né, como você falou aí, um abraço, amigo, saudade de você também. Beleza, tá mandando isso. Enfim, o nosso pessoal aqui dando aquela passadinha aí pra gente é uma satisfação muito grande, né, o Anderson? Isso, E com certeza. o Anderson, me diz uma coisa, então como você definiria ou como você gostaria de expor hoje a presença da música em sua vida? Não entendi a pergunta, não, repete. Hoje como está a música na sua vida, assim? Sim, sim, Qual a sim, 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 importância que sim. ela tem hoje na sua vida, entendeu? Sim, 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 sim. Hoje, é como eu te falei, aquele plano que Deus tinha naquele tempo era justamente esse, era tocar para o Senhor, né? E hoje eu toco contrabaixo lá no grupo do Shalom, às vezes revezo também em relação ao teclado. Tem uma live aqui toda quarta-feira na minha casa com o pessoal do Shalom. Até convido a vocês que estão aí para poder assistir também com a gente. E eu hoje sirvo, né? Eu hoje toco aquela música que alimenta a alma. Quando eu te falei que naquele tempo de banda eu estava começando a viver aquilo que eu estava tocando, eu trago isso para hoje também. Tento viver aquilo que eu estou tocando mais em Deus, sabe? E tem dado muito certo, sabe? Tem Eu sido sei. era o que me faltava. Aquela alegria plena, não inconstante, né? Não é inconstante, é uma alegria que você sempre sente, diferente daquele tempo de banda, e eu tive essa oportunidade de poder comparar, né? Como eu te falei, graças a Deus que eu vivi tudo isso. Que hoje eu consigo ver o que eu estaria vivendo e o que eu estou vivendo. Como eu te falei, valeu tudo, foi muito bom a galera, a família, tudo. Mas graças a Deus também que eu estou vivendo esse lado. Eu lembro que naquele tempo de banda eu pensava muito assim, não, já que eu estou aqui, então, vamos embora. Quando eu for para o outro lado também, vai ser por inteiro. E a música hoje, ela me resgatou, né? Aquilo que eu vivia tocando no tempo de banda, agora estou vivendo tocando no tempo de igreja, falando muito do Senhor, buscando fazer o bem, fazer a coisa certa. E Deus tem me proporcionado muitas alegrias, assim, muitas graças, não porque eu mereça, né? A gente não merece nada, não, mas é porque ele é bom mesmo. Mas também ciente de que eu preciso estar atento, porque aquele homem velho está aqui dentro de mim, né? Se eu der uma brecha, ele pode voltar.
Aí para isso eu continuo tocando, me alimento, como eu te falei, né? Me preenche. Comunhão, confissão, igreja. Isso é meu alicerce hoje, minha base, sabe? Minha base para poder viver muito bem mesmo. Né? Diante de qualquer situação, a gente consegue ficar bem feliz mesmo, bem feliz. A música me deu essa oportunidade de poder, né, continuar tocando, que é o que eu gosto de música, e ao mesmo tempo me alimentando a minha alma, me completando. Né? Esse é o sentido da música hoje para mim. Não consigo fazer outra coisa fora disso mais não. Quando a gente fala em naquele tempo, eu te pergunto, existe algum arrependimento, alguma frustração quando levada à música naquele contexto que você vivia? Val, existiria se eu tivesse um pensamento diferente do que eu tenho hoje. Mas saiba que tudo é proporcionado, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Pronto. A palavra seria essa. Então eu tenho certeza que tudo aquilo que aconteceu comigo, mesmo sendo frustração, sofrimento, loucura, né? Escapei até de morrer umas 3 vezes, né? De história meia louca no tempo de banda, serviu para que eu fosse a pessoa que sou hoje. Às vezes eu falo para as pessoas, rapaz, se eu não tivesse vivido aquilo naquele tempo, talvez eu quisesse viver hoje, né? Talvez eu quisesse viver hoje e não consigo ver como frustração, até porque minha memória é seletiva. Eu lembro muito das coisas boas, as coisas ruins, ela vão lembrando, né? Quando a gente fala assim, por osmose, né? Vem de repente quando a gente fala. Mas não lembro com tristeza. Eu lembro dizendo assim, rapaz, eu vivi isso, cara, que loucura. E Deus me livrou dessa situação tal. Bicho, que bom que Deus me livrou. E eu tive essa oportunidade de poder estar até aqui conversando com você sobre isso hoje. Muito diferente daquele tempo, muito diferente. Mas frustração, eu não considero frustração, não. Tudo foi ponte para me trazer ao caminho de hoje, sabe? Tudo foi ponte mesmo. Eu sei porque assim, quando a gente fala naquela época, né? Tanto naquela época como hoje, só que naquela época o sucesso não era tão, vamos dizer assim, você chegar a se apresentar num programa de televisão já era considerado né, uma grande conquista. Você, naquele período ali, você acha que você alcançou tudo aquilo que a música poderia lhe oferecer? Então, é aquela coisa que eu te falei no começo. Eu tinha essa visão que o pessoal me passava de que eu tocava muito. Eu tinha esse pensamento. Mas eu não acho que, eu acho que, sei lá, tive as oportunidades. Tenho certeza que foi Deus também que trabalhou nessa situação. Não consegui abraçar, não entendo porquê, mas hoje eu entendo também. E eu acho que eu poderia ter ido mais além. Mas Deus não permitiu. Bom, a colocação seria essa. Poderia ter ido mais além, sim. Como disse, você poderia estar tocando até hoje, tranquilamente. Mas não era o que Deus queria, não. Ele sempre trilhava os caminhos, me tirava, sabe? Não digo isso, Val, com vaidade, não querendo me engabar, que nem de Zelezinho, né? Não querendo me envaidecer, mas porque, assim, é aquela coisa que eu falei, Deus tem um projeto na vida e ele sempre fica mostrando de algum jeito. Às vezes é que a gente não consegue ver. Mas assim, ele me livrando das situações, até de oportunidade de estar tocando em banda, eu lembro de Faísca me dizer, se eu tivesse continuado, a gente poderia estar tocando com a Amazon hoje, entendeu? Com uma galera lá que é conhecida. Meu sonho era tocar energia musical naquele tempo, né? Almejava isso aí. Mas o energia musical seria um passo para lá, no tempo, até por sinal. Mas enfim, assim, Deus sempre foi me mostrando dos caminhos para que eu chegasse até hoje. Eu não acho talvez eu tenha chegado até no tempo de Padre Fábio de Mello, que eram shows, aquelas coisas de 20 mil pessoas, ele já tinha essa fama já, bem bacana, já de som de primeiro mundo, de qualidade de som, mas eu não me iludia não. A minha intenção ali era só estar servindo a Deus e não conseguia ver, assim, eu agradecia a Deus pela oportunidade de poder estar evangelizando, né? As pessoas que eu antes tocava para dançar os forró e tomar uma cachaça, eu estava ali rezando. E eu agradecia muito a Deus por isso. Talvez esse tempo aí eu tenha alcançado musicalmente, né? Mas eu creio que como servo de Deus, eu me supero até tocando na missa. Tem um padre que ele diz o seguinte, que quando a gente toca uma missa, né, na hora do sacrifício lá, a gente supera todos os maestros do mundo. E ele me disse isso, eu fiquei com isso na cabeça. Mesmo tocando ali, fazendo só a marcação no contrabaixo, com toda a simplicidade do mundo, mas eu estou servindo realmente aquele que me deu o dom, né?
que me ajudou na caminhada aí, e só ele mesmo, tá aqui atrás, não sai, sai do meu coração, não sai da minha cabeça. É Nossa Senhora aqui também como mãe. E a vida para mim tá sendo assim, sabe? Em Deus, tudo que eu faço. Coração é O alegre. Anderson, percebe-se que você fala hoje com muita alegria, né, do momento que você vive hoje, o momento de tocar para Deus, tocar na igreja e servir a Deus com seu maior dom, né, um dos grandes dons que você tem, né, além de uma humanidade excepcional que você tem. E você fala dessa fase de sua vida, desse seu momento que você vive, com a mesma satisfação que você fala da música, né? Então, juntar essas duas grandes realizações para num só momento, isso aí sem sombra de dúvida, a realização existencial, né? Assim, eu existo, né? Eu vivo, né? Eu existo, eu estou É aqui, eu verdade. estou me sentindo bem. Isso é maravilhoso. Mas, assim, você ainda acha que há possibilidades de você hoje voltar a realizar a música de uma forma profana, em bandas ou projetos fora da religiosidade? Não, não, Val, não, é descartado. Eu lembro que até nesse período da pandemia, eu falei com um amigo meu, com o Técio, para a gente fazer uma live. Vamos fazer uma live aqui de forrozinho, uma coisa diferente. Ainda saí uma vez com ele, mas eu voltei de novo. Não, não, não é isso, não é isso, não. Não tenho, não, não me vejo, não me vejo, não me vejo mais tocando esse tipo de coisa. Quando eu faço, fiz como a gente fez o ano passado, acho que o ano passado foi a brincadeira da gente, mas uma música bacana, bem Foi, acho que selecionada. Foi, acho que foi mesmo o ano passado. Com uma música bacana, bem selecionada, bem tocada, coisa de amigo, que dali, para mim, é perfeito, sabe? Ali a gente está tendo a oportunidade de poder se ver de novo, é perfeito. Mas fora isso, fora daquela realidade ali, eu não consigo fazer um barzinho total. Eu não consigo me ver mais, não. Não consigo, não. Nada contra também quem faz, é como eu te disse, é questão do alimento espiritual. Hoje eu consigo me realizar tocando a música para minha alma, né? Para me alimentar a alma, como eu te falei. Talvez eu estou sendo taxativo em relação a isso, Val, porque assim, eu sempre quis ter a oportunidade de poder passar não, falar dessa mudança que Deus fez na minha vida, sabe? E também colocar, né, para vocês que é aberto para todo mundo, isso é para todo mundo, né? Cada um do seu jeito, mas Deus está aí de braços abertos e que você possa poder também, né, perguntar a Ele qual é a vontade dele na sua vida. Com certeza Ele vai mostrar. Eu sempre quis, eu pensava assim, as cidades que eu toquei como banda, eu queria que o Senhor me desse a oportunidade de poder tocar evangelizando, né? Fazer o louvor, fazer um momento de oração. E eu tive essa oportunidade, sim. Até no tempo do Padre Fábio Melo, a gente fez turnês, tocava. Mas eu não me limito só a isso, não. Eu quero, se puder crescer musicalmente, que se fosse na igreja, no grupo da igreja, né? Mas seria assim, O Anderson, família para dizer. você. Então, Val, quando eu desisti de tocar, eu me lancei, né? Não sabia, não planejei nada, mas existia uma vontade de ser padre, até no início, sabe? Eu lembro que depois de trabalhar como trabalhar, diga aí que mudança, né? Trabalhar como babá, eu fui trabalhar na Perfumaria Paris, uma lojinha que tinha aqui em Guarabira, e lá meu apelido era padre, sabe? E eu tinha esse desejo, né? Mas também bem aberto aqui no Senhor. Será que isso é algum refúgio? Será que eu estou querendo fugir de alguma coisa? Eu sempre deixei o Senhor seguir, né? Mostrar os caminhos. E ele foi mostrando que não era isso não, que ele queria não. Ele queria família, sabe? E eu embarquei nessa, tranquilo demais, né? Eu tive um período de preparação para um casamento, passei um ano, não namorava ninguém, fiz um voto, praticamente um voto de castidade mesmo, sabe? Com muita comunhão, oração e tal, para me preparar para minha esposa, né? E até que eu conheci a minha esposa, eu sou casado hoje, foi nesse mesmo período, há 15 anos atrás, 15 anos. E assim, cara, que coisa boa, cara, que coisa boa, quando a gente faz, né, na vontade de Deus. Deus me mostrou essa pessoa, a gente se conheceu,
5 anos depois ele se casou, mais 2 anos, uma filha linda. Hoje ela está com 7 anos. Sempre deixamos Deus também agir dentro dessa situação. Os meninos vêm de acordo com a vontade dele. É só ele querer que dá certo, sabe? E para mim, família é isso aí. Família é você deixar Deus agir, tomar conta da sua família também, né? A gente está formando essa família em Deus também. Minha esposa também canta comigo na igreja, divinamente, canta maravilhosamente. E tenho pretensão de ter mais filhos, por que não? Isso tudo conforme a vontade de Deus, né? E foi assim que eu formei minha família, em Deus. Eu queria ser padre, até teve uma, uma profecia de Frei Josué, eu tive a oportunidade de conhecer, e ele tinha dito, olha, você ia ser padre, mas não era assim que Deus queria, não. Aí mandou essa menina aí, casa que o negócio tá certo. Aí deu certo demais, até hoje, graças a Deus, e o intuito é esse mesmo. Graças a Deus. Eu sei que você pode falar de família também, você tem uma família maravilhosa também, é exemplo pra gente aí, viu? Parabéns, parabéns É, mesmo. Pô, mas é uma menina, né? A diga. Andréia, a tua esposa é a Andréia, não é isso, né? Isso. Sua menina, qual é o nome da sua menina? Samira. Parou só numa menina mesmo, que mais nenhuma não, foi? Foi. É como você falou, tudo é procedência divina, né? Deus permite tudo, cabe a gente É, deixar o seguir, né? é verdade. E graças Deixa a de Deus ser. eu tenho uma satisfação muito grande. E assim, mas assim, o convidado é você, né? Por isso que a gente tá conversando bastante. E eu peço desculpas até assim de entrar em assuntos um pouco Não? intimistas assim, mas assim, é porque eu vejo hoje, eu conheci você na idade de uma vida social mais intensa, né? Eu digo que a gente, quando é jovem, a gente tem uma vida social mais intensa. É, E, tem sim. né? E acompanhei à distância, né? Graças à evolução aí da tecnologia, a sua mudança, né? Aquele rapaz meio que sem norte, não é isso? Aquele Isso. cara que posso falar assim, se eu estiver errado me corrija, mas eu falo pela intimidade que tenho e pelo que presenciei. Aquele cara que não sabia a qual norte seguir, aquele cara que para ele estava tudo bom e aquele cara Era um dia após que, o outro. né, que nem se conhecia de fato. E hoje eu vejo você realmente centrado, um pai de família, uma pessoa que exerce uma função de grande importância, que é liderar outras pessoas, então acaba tendo a responsabilidade de ser espelho, né? Carrega aí o peso da responsabilidade de uma instituição que é muito bem reconhecida. Aí eu fiz questão de entrar nesse detalhe assim, nessa intimidade sua, porque eu posso falar com propriedade que acompanhei um pouco a sua trajetória anterior. Então, eu fico muito feliz por você, de ver você hoje uma pessoa realmente bem realizada e, sobretudo, feliz. Sim, sim, sim. Ô, Val, você falou da empresa, muito interessante você lembrar isso aí. A Armazém Paraíba, ela me proporciona também essa oportunidade de poder, de certa forma, evangelizar também, né? Ser de Deus. Isso é uma virtude. O Armazém Paraíba tem esse diferencial, talvez não tenho certeza que por isso que ela é uma grande empresa, né? E trata seus colaboradores como filhos, né? E a gente, como líder, tem essa missão também, de levar. Eu acho não, tenho certeza, que a gente tem, nosso trabalho é uma missão também, a gente tem essa missão de levar Deus também para o nosso trabalho. O Senhor nos concedeu essa graça de poder trabalhar, de ter a oportunidade de trabalhar, e a gente tem que levar Deus também nessa área. Como eu te falei, né? O armazém me deu essa oportunidade e eu evangelizo lá. O jeito que eu falo com você aqui em relação a Deus, eu falo com o pessoal também, alertando, principalmente no tempo como hoje, Val. Você falou aí de tecnologia, mas a gente está tão limitado, porque faltou energia hoje aí, deve ter sido um aperreio muito grande, né? É, Tá, cara, eu tá fiquei até assim, preocupado, talvez não tivesse tido condições de realizar a nossa conversa, né? não, você tem ideia, você viu lá no Amapá agora, 5 dias sem energia, cara, E sem água, justamente, sem. né? Cara, a gente tá limitado, a gente tá nessa agora, tá nesse vibe, e a gente tem que estar se preparando em Deus, até para situações que, né, se caso venha, o cara tem que estar preparado, e ninguém sabe como é que é. E eu É passo isso pro verdade. pessoal na loja mesmo. Eu digo assim, ó, a gente tem que trabalhar como se fosse viver para sempre e rezar como se fosse morrer hoje, né? Pés no chão e coração no céu. Essas são as frases que a gente vai levando para o trabalho e todo dia dando o nosso melhor, porque é uma missão que Deus nos deu. A gente tem que viver
daquilo que a gente trabalha. Tem que trabalhar bem e fazer bem, sabe? É esse meu pensamento. E graças a Deus que o Armazém Paraíba me deixa fazer isso também, né? Isso é maravilhoso. Então, cara, é como eu falei para você, eu fico muito feliz em ver uma pessoa que conhecia um pouco a trajetória, está hoje bem consolidado profissionalmente, né, que é o seu sustento de sua família, e, sobretudo, em paz consigo e com o mundo, né, com a família, cheio de amor para dar, sobretudo ali, aquele seio familiar, que, na verdade, a gente leva para a sociedade aquilo que emana dentro do seio familiar, né? A gente Sim, sim, leva sim. para fora aquilo que a gente vivencia de melhor. Mas qual seria hoje o sonho de Wanderson Fernandes dos Santos? É brincadeira. Rapaz, eu me sinto assim livre e em questão de sonho, tem alguns objetivos, né? Hoje é cuidar bem dessas crianças que estão aí, né? Evangelizar para elas também, formar bons filhos, né? Ser feliz eu já sou, já é um sonho realizado, me sinto muito feliz. Cara, assim, sempre que qualquer situação que eu vou fazer, eu sempre coloco nas mãos do Senhor. Então eu sei que Ele tem esse sonho por mim. Eu creio que eu coloco agora também nas mãos dele, né? Que o sonho dele seja meu sonho. Seria essa a resposta. Qual é o meu sonho? O sonho, viver os sonhos de Deus para a minha vida. E assim eu me abandono e me entrego, vivendo um dia após o outro e tendo a certeza que vai dar certo, né? Sei que tem as caídas, mas as caídas é para a gente levantar e aprender. E assim que eu poderia responder para você. Qual é o meu sonho? Meu sonho é viver os sonhos que Deus tem para mim. Seria esse. Seria Você, não, é esse. você, você se considera uma pessoa, agora partindo para um lado mais pessoal, né? Porque a gente falou muito de música e tal, mas assim, eu percebo que você hoje fala da questão humana de uma forma muito intensa e satisfatória, né? Hoje você não vê só a, o dom, a habilidade em determinadas questões específicas do ser humano, mas você vê hoje o ser humano de uma forma mais sensível, de uma forma mais espiritual, né? Religiosidade, sobretudo, é espiritualidade. É, desse ponto de vista, você se considera uma pessoa mais otimista, pessimista em relação a humanidade no contexto atual? Então, isso não é que seja difícil de responder, mas a gente tem uma ideia, né? Eu vou dizer o que eu penso, né? De Deus, amor, misericórdia, né? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, vai sempre melhorar, seria um otimismo, né? Mas a gente vem de uma realidade e também eu venho estudando sobre isso também, venho vendo muito isso, entendendo que o Senhor é justiça, aliás, é amor, é misericórdia, mas também é justiça. E esse mundo velho, Val, pelo que eu vejo hoje, está muito de cabeça para baixo. Cara, aquele tempo da gente, bicho, a gente era tão inocente, assim, a gente era de uma bondade no coração, sem maldade, sabe? De um cuidar com o ser humano, de um cuidado com o ser humano, um respeito pelo ser humano, pelos nossos pais, né? Você é um ótimo exemplo disso aí. E hoje a gente não consegue ver mais as pessoas com essa essência, sabe? Então, o que eu penso para o tempo de hoje, né? E a humanidade, ela está tendo uma chance. Cara, essa pandemia aí veio para nos mostrar que a gente não é nada, né? Rico, pobre, negro, branco, a gente não é nada, cara. Todo mundo quietinho em casa sem poder fazer nada, né? E as coisas acontecendo aí, e até que se voltaram para Deus um pouco, né? Buscando em Deus essa força. Mas depois que acabou, nem parece que aconteceu nada, sabe, Val? Aí a decepção seria essa, né? A gente tem um Deus aí de braços abertos nos esperando para que a gente possa escutá-lo, vê a oportunidade e a gente de novo dá as costas. O mundo agora que está virado de novo. A gente vê aí o comunismo tomando conta do mundo. Outra questão política, geopolítica, que se a gente for entrar aqui também vai ser mais 3 horas de live. Mas se a gente for parar para estudar hoje a fundo o que está acontecendo no mundo, é diferente de todos os tempos que a gente já viveu. Todos os tempos que a gente já viveu. Então, o tempo seria para a gente
é realmente se converter, buscar a Deus, tá? Buscar a Deus para que dê certo, né? A humanidade dê certo. Só depende de Deus. A gente não está fazendo muito nossa parte, não. E eu rezo por esse povo, rezo por todo mundo, rezo por mim também. Digo, a começar de mim. Eu sei que a gente pensa que, né, eu não sou nenhum santo, não, mas busco sempre fazer a vontade de Deus para ser feliz. E eu me preocupo com como o mundo está virado no tempo de hoje, sabe? Eu quero acreditar na humanidade, mas ela não faz por onde não, sabe, Val? Não sei se você estiver errado também, me corrija. Talvez seja a minha visão também. Mas diante do que a gente vê hoje, cara, tá aí a pandemia para nos mostrar isso como nunca. Esse ano está sendo diferente de muitos outros anos. E não, eu não sei como eu diria para frente, né? Não, vou ser otimista, vai dar tudo certo. A gente não consegue encaixar para dar certo ainda não, sabe? Mas eu digo isso, Val, mas em Deus a gente, como é que se diz, sofre, mas sofre com alegria. Não que esteja sofrendo, mas se tiver também, sofre com alegria. E eu torço para que a humanidade se volte para Deus, para que ele possa, né, o amor e que a justiça seja abreviada, né? Ou abreviada ou que não venha, porque Deus também é justiça. Ele vai aparecer alguma hora aí com a justiça diante do que está acontecendo de aborto, de assassinato, de tudo que a gente não via antes, né? Talvez tivesse, não fosse tão explícito como é hoje, tanto querer empurrar a goela abaixo, cristofobia, tem que falar disso mesmo, é cristão sendo perseguido. As igrejas hoje, mesmo voltando da pandemia, você não vê a igreja, as pessoas não vão com medo, vão para a carreata política, mas para a igreja não vão. Aí isso tudo, cara, aí faz a gente desacreditar um pouco da humanidade, sabe? O que cabe a gente é rezar. Rezar e pedir a Deus que tenha misericórdia aí com a justiça dele. Esse é o meu pensamento em relação à humanidade, sabe? Entendo, Anderson. Ariano Suassuna, em uma das suas falas, né, memoráveis, ele falava que se considerava não um pessimista nem um otimista, mas um realista esperançoso. E eu adotei esta fala como via de regra para mim, porque assim, eu peço até liberdade a você para tentar falar um pouco do assunto que você falou sobre a humanidade, porque é o seguinte, a gente está esquecendo um pouco que a responsabilidade de um mundo melhor também é nossa, né? Eu tenho que ser o mundo que eu quero ver, né? Até cada um de nós tem que fazer a nossa parte. E em determinado momento da vida, todo mundo ou cada um de nós é sujeito à dor. Mas o sofrimento é opcional, porque é através da dor que a gente pode justamente aí desenvolver uma Crescer, visão crescer. diferente do mundo e buscar justamente aquilo que você citou muitas vezes, a presença de Deus, que de uma forma mais clara eu entendo a presença de Deus da seguinte forma: onde é que está a presença de Deus? Está na paz interior, está na paz no seio familiar, está da forma educada que você trata seus liderados, está na forma correta com que eu trato as pessoas que convivem comigo. Então, é uma forma muito simples da gente entender a presença de Deus e mudar a nossa conduta em busca aí de uma humanidade melhor. Colaborar um pouco, né, Anderson, na busca dessa Fazer nossa humanidade, né? parte. Sim, com certeza, com certeza. Temos que ter a nossa parte aí. E muito disso é da gente mesmo, como você mesmo falou. A gente que cria todas essas situações, sabe? Com certeza a base seria Deus, né, para poder viver como você está vivendo aí. E isso aí que a gente tem que buscar, sabe? E como católico, eu busco na comunhão, como eu falei, busco na vida de oração e busco na música agora com o pessoal do Shalom do Pai, né? Convido o pessoal mais uma vez a assistir lá na quarta-feira, muito bom, Val. Você dá uma olhadinha lá também. E fala muito disso que eu estou falando aqui, sabe? Dessa vida espiritual que a gente busca hoje diante da situação do mundo. Tá bacana também. Essa live aí, Shalom do Pai, é no Instagram, não é isso? E é Instagram, tá no Instagram agora. Antes no YouTube, agora tá no Instagram. Beleza, certamente irei assistir. Quero aqui, Anderson, cumprimentar o meu amigo Madison Robério, guitarrista aqui, daqui de Dois Riachos, né? Você conhece Dois Riachos, né? Certamente, não sei se você conhece Conheço, Robério, conheço, Madison conheço, Robério, conheço. conhece. Do Riacho, Pronto. É Alagamar, o, conheço tudo ali.
Tá entendendo? Dorival mais uma vez, meu primo, e o pessoal todo mundo aqui que está conosco. E o Anderson é o seguinte, o nosso tempo está chegando no limite porque eu não sei ao certo quanto tempo o Facebook nos permite ficar ao vivo em uma única transmissão. Então a gente está chegando justamente a 1 hora e meia de bate-papo. Eu queria saber de você se você quer. Teríamos aqui vários assuntos. Se eu pegar um momento da sua vida e fosse esmiuçar esse momento aí, seria uma longa história, entendeu? Eu tenho certeza disso. E principalmente nessa questão, nessa segunda parte da sua vida, que eu percebo, como eu já falei, que você fala com tanto entusiasmo, que é o Anderson, é o novo Anderson, né? O Anderson que toca para É Deus. O Anderson, né? O ando pós vida social intensa, né? Vamos dizer assim. verdade, é verdade, é verdade. Era É, preciso essa mudança. justamente. Qual E é isso? tá, prossiga, vá, por favor. Não, não, pode dizer, pode continuar. É. Então teríamos muita coisa para conversar também. Então, inclusive, eu quero dizer a você o seguinte, que esse projeto foi idealizado, né, esse Conversa Afinada, justamente para, nessa primeira etapa, a gente falar sobre músicos, pessoas que fizeram parte do nosso contexto musical e que, de alguma forma, tiveram que deixar a música em segundo plano ou trabalhar com a música paralelamente às atividades que exercem hoje. Mas em um outro momento, em uma outra etapa, eu vou direcionar esse mesmo projeto para assuntos mais específicos da questão humana, social, político, religiosa, enfim, temas mais intensos, entendeu? E certamente você também será novamente um convidado, inclusive quando você se sentir, né, sentir a necessidade de conversar mais uma vez conosco, com seus amigos, por este meio de comunicação, é só dizer, Divalmir, o Val, como a gente se conhece muito bem, Val, eu gostaria de participar de novo aí, como é que eu faço? É só você dizer e a gente vai conversar de novo sobre tudo, sobre outros assuntos, sobre família, sobre seu trabalho, se você quiser, entendeu? Sobre os desafios do comércio, entendeu? Se você quiser, Boa. inclusive, dizer como foi que você chegou, por exemplo, vou até estender um pouco aqui, vou correr o risco aí da gente ser interrompido abruptamente, mas assim, como foi que você chegou a ser hoje quem você é no segmento do comércio, das vendas do Armazém Paraíba? Então, eu tive essa chance de trabalhar em alguns comércios pequenos aqui de Guarabira, que me deram uma experiência bacana, sabe? E eu sempre tive esse cuidado com o ser humano, né? Eu costumo dizer que os produtos, eles se vendem por si só, esses produtos a gente arruma, estão lá, tal, estoque, essas coisas, mas com as pessoas a gente tem que ser diferente. E eu sempre tive esse pensamento desde que comecei a trabalhar no comércio, né? Eu creio que essa experiência a gente já teve em banda mesmo, né? A gente era muito amável. Pronto, a É, palavra seria essa. A gente, né, como músico, como amigo, todo mundo era muito amável, muito simples, né? Muito pé no chão, muito honesto também um com o outro. A gente tinha esse cuidado um com o outro. Isso eu consegui levar para o comércio também, sabe, Val? E, e e achei responsável, né, até Wanderson? Muito responsável, né? muito responsável. Não era isso, né, rapaz? Apesar dos apesares, eu mesmo, É, uma folha jogada ao vento, mas eu tinha meus mas era cuidados com as responsável. pessoas, com as pessoas que estavam ao meu redor, né? O mal que eu fazia era só a mim mesmo, mas as pessoas que estavam ao meu redor, não, eu tinha esse cuidado. E no comércio eu tive esse cuidado também com o cliente, de ser honesto até demais, rapaz, esse produto aqui não presta não, leva isso aqui. Sabe, e os clientes tinham essa confiança comigo, isso me ajudou a subir o patamar, né? Passei uma perfumaria de Paris, me chamaram para a Lojas Maia no tempo. Passei 2 anos na Lojas Maia, tive uma experiência ótima como vendedor externo também, outra experiência muito boa, que é diferente de vendedor interno. O vendedor externo ele vai até o cliente, o interno não. O interno o cliente vem para você, né? Fica até mais fácil, entre aspas, de poder se vender. Porque quando o cara vem para uma loja, já vem com a intenção de comprar. Quando você é vendedor externo, você vai até o cliente para convencer ele a comprar. Isso também dá uma experiência muito boa. Passei 1 ano, não, passei 2 anos na skin. E muito bom também. Quando saí da atividade externa, venda externa, eu resolvi voltar de novo para venda interna. Aí foi aí que surgiu a oportunidade como vendedor no Armazém Paraíba.
E eu entrei em 2009, isso. Em 2009 como vendedor sem nenhum intuito de estar construindo carreira. A verdade seria essa. Estava muito satisfeito como vendedor, já estava com um emprego, né? Isso que eu almejava tanto, um emprego com uma estabilidade muito boa. O armazém tinha essa fama, tem até hoje, uma empresa muito boa, boa demais de se trabalhar. E quando eu comecei, eu fui fazendo sem querer a carreira, né? Surgiu a oportunidade, uma abertura para um subgerente, que chama-se coordenador, e o seu Francisco Feitosa, um homem de uma visão, eu nem sabia que ele me conhecia, e apontou para mim, disse, tem um Anderson aí. Eu vim dos meus resultados, sempre comprometido com as minhas metas e os cuidados com os clientes, né? Os clientes também me elogiavam, isso era bom, isso é importante demais, porque eu sempre pensava assim, o que eu estou fazendo aqui, não que seja só para a empresa, estou fazendo para mim também, né? Eu estou fazendo com os clientes aqui, essa intimidade que eu estou tendo com eles, serve para mim para o resto da vida, isso ninguém vai me roubar não. O conhecimento que eu estou tendo com isso também, fica para mim para o resto da vida, o resto é consequência, e foi o que foi acontecendo. Foi muito rápido, subi para a coordenação, para a gerência também muito rápido, né? 2 anos, para a coordenação que demorou um pouco, né? Acho que foi 7 anos, 7 anos. E com 2 anos eu estava com 7 anos, aí entrei para a coordenação, com 1 ano e pouco já me deram uma loja. E aí eu sou gerente faz 3 anos, né? Gerente não, líder, eu costumo chamar de líder. E com as mesmas experiências, e tratar bem, principalmente agora o colaborador, né? O cliente e o colaborador, que são os meus liderados, né? Eu tenho esse cuidado, humanamente falando, sabe? Cuidado em agradar com palavras, em exortar, não falo que vou reclamar, em elogiar muito, mais elogio mais do que exorto, porque são meus meninos, né? São bem crescidos, são bem inteligentes, eles sabem qual é o caminho que tem que seguir, eu tento mostrar sempre para eles, e mostrando também que é uma missão de Deus, né? Como eu te falei, Deus me propôs cara, Deus é tão bom, e a gente tem uma experiência dessa com uma pandemia e nossos colaboradores praticamente imunes. Graças a Deus, assim, eu agradeço a Deus. Como eu te falei, não é porque eu mereço, não, mas é porque Deus é bom mesmo, ele faz fazendo mesmo. E eu tenho que passar isso para ele, olha, pessoal, é assim que Deus está fazendo com a gente tem que retribuir de alguma forma. Nosso trabalho é uma missão, a gente tem que tomar conta do cliente, como se fosse Jesus, porque não ver no cliente a face de Jesus, ter esse cuidado com as vendas também. E a coisa vem aconteceu, sabe? Ó, no meu primeiro ano, eu fui top 10, eu ganhei viagem, ganhamos premiações. No ano passado que teve um problema já, teve questão de logística, mas também ficamos entre as 10 melhores lojas no ano todo. Enfim, sucesso em Deus. Eu atribuo tudo isso a Deus em minha vida. Né? Não pode ser diferente, não. Foi assim que eu cheguei lá, devagarzinho, e deixando Deus agir. Toda a vontade dele nós estamos por aqui. Certamente, como eu sou meio repetitivo, mas assim, eu tenho que destacar. Eu vejo hoje, né, a sua satisfação em falar da empresa que você trabalha, das pessoas que você trabalha e isso é muito bom. Você almeja empresa própria ou você pretende continuar nessa mesma empresa? É o seu sonho, digamos assim, é a consolidação de um sonho não desejado, né? Digamos assim, foi meio que casual, tal, ou foi realmente já algo premeditado que você queria realmente seguir aí nesse ramo, tal? É como eu te falei, Val, a gente faz o trabalho, sabe? Eu fazia o melhor de mim no tempo de vendedor, e quando eu entrei para a coordenação, o melhor de mim como coordenador também, vi a oportunidade de gerente, e agora o melhor de mim também. Aí o que vem pela frente é lucro, eu estou no lucro já. Existe um cargo de coordenador regional, diretoria, tal, tem os patamares lá, mas está nas mãos de Deus. Estando no caminho, não me levando para fora de Deus, tudo vale. Tá tudo bem, tudo certo. Tudo pelas vias normais, né, Anderson? Tudo que Isso, é isso, natural, isso, comum e justo isso, é o isso, que isso, o, isso, é isso. que a gente é o que a gente deve de fato almejar, né? Sim, E realmente a gente tem que ver as pessoas, né? Um cliente quando vai na sua loja, ele quer ser tratado de forma igualitária, né? Ele é igual. Então, é como você falou, é questão humana, são seres humanos. E eu tenho dito, Anderson, que uma empresa, por mais privada que ela seja,
como é a empresa que você trabalha, ela também colabora com o quadro social, né? Porque Sim, ela, além de ofertar uma gama de emprego de empregos para as pessoas, ela também acolhe ali a sociedade comum, né? O indivíduo ali, o ser humano mais humilde que seja, que vai em busca de algo que lhe acrescenta como conforto em sua vida. Então, é onde entra aí os agentes, né? Que representam a empresa, que no caso é você e seus liderados. Então, isso é muito importante e vejo que você faz isso com excelência. sim, sim, sim. Quando a gente faz com amor, isso fica fácil de fazer. Não- Fica fácil de fazer isso. é, Justamente. O Anderson, é o seguinte, cara, estamos aí chegando já ao final, realmente, certo? Eu gostaria, gostaria de mais uma vez agradecer a você por essa disponibilidade aí. Sei que você certamente dia útil, cansado, pretende descansar para no dia seguinte voltar ao seu trabalho, né? Amanhã já é o dia útil, hoje domingo, certamente relaxou um pouco com a família. E meio que corrido para a gente, né? Eu não publiquei no Stories antes, porque por causa da falta de energia e também por até dificuldade de comunicação contigo, pela correria, né? E aí eu fiquei até pequei até um pouco de não divulgar antes a nossa conversa. Peço inclusive desculpas a você. não, Mas olha, tranquilo. quero lhe agradecer muito. Quero dizer que a modéstia do programa, desse projetozinho, está sempre de portas abertas para você. A hora que você quiser participar novamente, com qualquer assunto específico, seja música, seja questão religiosa, seja questão também de cunho profissional que você exerce hoje, de qualquer forma. Lhe agradeço muito, agradeço também a cada uma das pessoas que passaram aí, tiveram a disponibilidade de assistir um pouquinho a nossa conversa. Peço desculpas a você se por acaso fui inconveniente em algumas questões e quero que você aí faça suas considerações finais. Val, eu que agradeço, Val, de início, porque a gente ultrapassou o tempo que tinha, né? Eu também reclamava do pouco tempo que você fazia com o pessoal. Pouco tempo, não, uma hora, né, era pouco para tanta conversa boa. E inaugurou comigo, que felicidade, cara, que honra, que honra. Estava muito ansioso por esse momento aqui, pedindo a Deus muito discernimento para que eu pudesse, né, falar um pouco do que eu estava vivendo. E assim, agradecer realmente as pessoas que passaram por aí, que essa conversa chegue em mais lugares, né? Tenho certeza que, como fica no Facebook, vai passar por muito mais gente aí, e que as pessoas ela tenham essa consciência de que o Senhor é a base de tudo, né? Principalmente no tempo que nem hoje, é um tempo de oração, um tempo de misericórdia, um tempo de se voltar para Deus, e um tempo da gente matar essa saudade aí que o Osias está dizendo aí. Vamos se reunir de novo, viu, Osias? Vamos marcar para esse povo Se se Deus encontrar quiser. aí. Vamos sim, se Deus quiser, se Deus quiser. Se passar essa perreia aí que a gente se organiza, todo mundo. E sim, pedir a vocês que tenham essa consciência de buscar a Deus acima de tudo, pedir a Ele que oriente nos seus caminhos e que lembre-se que eu estou rezando por vocês, tudo em rezo sempre, lembro de vocês demais nas minhas Amém. orações. Amém. Cada Obrigado, meu amigo. músico que passou pela minha vida, eu tenho isso no coração, nas minhas orações, nas intenções, sabe? E pela conversão de vocês, sei que vocês também conhecem muito a Deus, mas que possam ser até radical diante dessa situação que está esse mundo velho de hoje. A gente precisa de ser um pouco radical, né? Para a gente poder conhecer esse Deus aí tão lindo aí, que tem tanta coisa boa para a gente aí. E agradecer mais uma vez, Val, e dizer que eu que digo, você, a hora que você precisar aí para a gente poder conversar, estou aqui à disponibilidade, né? É só chamar que a gente faz sim, faz sim. Tá? Valeu, meu amigo. Um Desculpa, abraço. desculpa. Fala, Sim. desculpa, falta mandar um abraço pro pessoal aí, né? Botei aqui, você, Dita, Léo, sua mãe, Dona Antônia, seu Nequinho, Júlio César, Lupicínio, Lismar, botei pela família todinha. Seu Juscelino é irmão também de Júlio César, né? Ali Guerres, Cinelândia, Adilson, Juarez. Eu não vejo Juarez nessa live aí, rapaz. Ele não aparece nem para assistir, não. Ele tem Facebook, não, esse cara, não é? Chicão, sei que a esposa dele tem. Cláudio Chicão, Júnior aí, grande percussionista, gente boa Claudio Júnior. demais. E Osias é do coração da gente aí. Se eu esqueci de mais alguém, me perdoe aí, mas assim, esse povo aí tá no meu coração e tá nas minhas intenções também nas orações. Valeu, cara. Muito obrigado. Muita paz, saúde. É, muito honrado em tê-lo conosco aqui hoje, viu? Um abraço. Fique na Um paz. abraço, irmão. Amém. Jamais. Tchau.